Você quer saber se de fato Deus é com você? Quando você é com Ele. A palavra de Deus confirma isso. Está escrito: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso é um aviso que Deus nos dá, para que entendamos que a palavra de Deus é simples. Deus é simples, meu irmão. Então, se você tem dentro de você uma certeza de que Deus é com você, então é porque você, primeiro de tudo, é com Ele. E isso não é apenas da boca para fora. Isso tem que ser visto principalmente no dia a dia, no seu dia a dia, nas suas lutas do dia a dia, no trabalho, na família, na saúde, no casamento. Então, todos os aspectos da nossa vida, nós mesmos que temos autoridade sobre nós, colocando Deus na frente, então Ele estará na frente. Então, a palavra de Deus também nos diz que somos como reis. Por quê? Porque temos autoridade sobre nós mesmos. É tanto que através desse versículo a gente entende o seguinte, que Deus respeita a nossa decisão. Deus respeita a nossa vontade. Porque Ele não quer que ninguém se volte para Ele obrigado. Ele respeita aquilo que a gente crê. Por isso que se diz, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Então, que hoje você possa, quem sabe, renovar a sua aliança com o Senhor, se você tem estado afastado dele. Porque aqui nesse capítulo também fala sobre isso. Que o povo renovou o altar do Senhor. O povo voltou a ter aliança com Deus. Por quê? Porque eles estavam afastados. E o tempo em que eles estavam afastados, o Senhor mandou angústias sobre eles. Tem um versículo aqui que fala sobre isso, que o próprio Deus permitiu que o povo fosse perturbado com toda a angústia. Está aqui, Deus os perturbara com toda a angústia. Por quê? Porque o povo decidiu se afastar dele, se afastar do Senhor. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele mesmo permite as situações que é para o ser humano voltar para Ele. Que é para o ser humano pensar, usar a mente que o próprio Deus deu para refletir sobre a sua própria vida e buscar o caminho da salvação. Então, depois dessas coisas, o povo renovou o altar do Senhor e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Porque Deus, Ele quer isso, Ele quer a sinceridade do nosso coração. Porque o coração, como a palavra de Deus diz, é de onde procedem todas as fontes da vida. Por isso que devemos guardá-lo muito bem. A palavra de Deus nos manda guardar o nosso coração. Porque muitas vezes ele é enganoso. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Somente Deus pode conhecer, porque Ele é Espírito e Ele vê tudo, Ele esquadrinha o nosso interior. Por isso que Davi, em um de seus salmos, ele pediu para que Deus esquadrinhasse o interior dele para ver se havia algo mal dentro dele e Deus pudesse guiá-lo ao caminho da eternidade. Nós não temos capacidade de nos salvar sozinhos. Por mais que as pessoas vivam por aí como se fossem donas de si, de fato, pensando bem, elas acabam sendo.
mas as consequências de suas escolhas são reais. Então, se a pessoa escolhe viver sem Deus, então ela vai colher uma consequência desastrosa para a sua eternidade. A ausência de Deus. Você imagina viver uma eternidade sem Deus? Não pense que esse mundo aqui, como as pessoas muitas vezes dizem, é o inferno. Não, o inferno em si é a ausência total de Deus. Então, aqui nesse mundo, a gente pode ver que Deus ainda está aqui, através das pessoas que têm o seu Santo Espírito, a natureza que ele fez, enfim, toda a criação dele. O Espírito dele está aqui também, fazendo a sua obra até o dia determinado. Então, o inferno sim, e o lago de fogo sim, que é o resultado de tudo, que é o final de tudo, é a ausência total de Deus. Então não queira ir para um lugar que não foi feito para você. Deus não quer que você fique sem Ele. Deus não deseja ficar sem você. Deus não deseja ficar longe de você. Ele todos os dias dá novas oportunidades para o ser humano reconhecê-lo como Senhor e se lançar nos braços dele, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, nessa manhã, você tem a oportunidade de renovar a sua aliança com Deus, de entrar em aliança com o Senhor, como esse povo aqui de Israel fez. Não era o povo de Israel, era Judá, Benjamim, Efraim, enfim. Mas isso vale para nós hoje. Isso aqui está escrito no Antigo Testamento, mas Deus é o mesmo. Ele não mudou. Então, e tem escrito aqui, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Assim o menor como o maior, tanto o homem como mulher. Então, olha só, de fato, quem não tem Deus, quem não tem o Senhor Jesus dentro de si, quem não aceitou a oferta de Deus de sacrifício pela salvação, que é o próprio Senhor Jesus, essa pessoa está morta. Ela pode estar viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta. Então, se Deus é espírito e Ele é, então essa pessoa está morta para Deus. Você tem noção do que é isso? Mas mesmo estando nesse estado, ainda há chance, porque Deus, Ele quer que todos se voltem para Ele de livre e espontânea vontade. Então Ele te dá essa oportunidade hoje mesmo de se voltar para Ele, renovar a sua aliança e buscar ao Senhor de todo o coração. Porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. Glória a Deus. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Então aí sim eles puderam repousar na presença de Deus. Porque Deus é como aquele pai que dá o colo para o seu filho. E ali o filho fica se sentindo seguro, em paz. Ele não tem medo do que possa acontecer com ele ao redor, porque está no colo do seu pai. Isso é o que uma criança pode sentir com o seu pai terreno. Mas imagine quando o ser humano, a criatura, deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. E este pode se colocar no colo de Deus e ser amado por Ele, protegido e guardado e salvo. Pense nisso. A partir de hoje, renove a sua aliança com Deus e Ele será com você. Se você quiser meditar nessa passagem que foi meditada aqui, está em 2 Crônicas 15, capítulo 15, onde Asa renova a aliança com o Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.